Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Aujourd'hui, nous allons étudier les pronoms toniques. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar os pronoms toniques, né, pronomes tônicos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as maneiras que você pode fazer isso. Como eu falei, hoje nós vamos ver o que a gente chama em francês de pronom tonique. Literalmente, pronomes tônicos. Ao mesmo tempo que esses pronoms toniques, em algumas situações, não vai ter nenhuma relação com nada em português, vai ser uma coisa bem própria do francês. Em outras situações, vai ter uma correlação. Por quê? Porque o pronom tonique, ele pode servir para dar uma ênfase no sujeito da frase. E isso a gente viu, por exemplo, quando a gente aprendeu a falar o nosso nome. Eu posso falar o meu nome simplesmente usando o verbo s'appeler e falar je m'appelle Gabriel. Uma maneira de eu falar meu nome. Ou eu posso também usar aquela expressão moi c'est Gabriel. Aqui eu estou usando esse moi, que é um pronom tonique. Nesse sentido, ele está funcionando como sujeito, né? Eu sou Gabriel. Mas aqui ele funciona como uma ênfase no sujeito. A gente também pode falar o nosso nome dessa maneira. Moi, je m'appelle Gabriel. E aí, repara, eu estou usando dois sujeitos para falar eu. Moi e o je. Moi, je m'appelle Gabriel. Em português é estranho, né? A gente não tem essa repetição. Eu me chamo Gabriel, fica esquisito. Em francês, isso vai ser normal. A gente pode usar esses dois sujeitos. O moi, nesse caso, ele vai estar cumprindo a função de dar ênfase no sujeito. Então, isso é uma das funções do pronom tonique. A outra função do pronom tonique vai funcionar mais ou menos como os pronomes de objeto indireto do português, ou seja, aqueles pronomes que vão vir depois de uma preposição. Então, por exemplo, eu falo eu penso em ti, né? A gente não fala eu penso em tu, né? Eu penso em ti, porque se em é uma preposição, então depois vou usar um pronome que são esses pronomes que vêm depois de uma preposição. Mesma coisa, ela pensa em mim. Então, esse mim é um pronome que vem depois de preposição. Em francês, esse pronome que vem depois de preposição vão ser o pronom tonique também. Então, por exemplo, elle pense à moi. Elle pense à moi. Ela pensa em mim, tá? Em francês, a gente não fala pensar em alguém, é pensar a alguém. Então, penser a alguém. Há, então, uma preposição. E aí, depois de uma preposição, eu vou usar o pronom tonique. Moi, ok? Evidentemente, não existe só o moi de pronom tonique. Moi é o pronom tonique da primeira pessoa do singular, né? Do je, né? Do eu. Eu, mim. Tem os pronomes tônicos das outras pessoas, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, para fazer uma correlação, eu vou colocar os pronomes pessoais e aí a gente coloca do lado o pronom tonique. Então, primeira pessoa do singular, je, eu, né? O pronom tonique vai ser moi. A gente acabou de ver, né? Moi é o pronom tonique da primeira pessoa do singular. Então, por exemplo, moi, je m'appelle Gabriel. Então, aqui, pronom tonique cumprindo a função de dar ênfase no sujeito. Ou, elle pense à moi. Ela pensa em mim. Aqui, o pronom tonique cumprindo a função
desse pronome que vem depois de uma preposição. E pode ser com qualquer outra preposição. Por exemplo, elle marche avec moi. Marche, verbo marcher, que é andar. Avec, também preposição. Preposição com. Francês, avec. Também vou usar pronom tonique. Elle marche avec moi. Ela anda comigo. Em português tem essa mudança, né? A gente não fala com mim, né? Para a preposição com, a gente tem uma palavra específica, a gente fala comigo. Mas a ideia é essa, a preposição, então eu vou usar um pronome diferente. Em francês, pronom tonique. Para a segunda pessoa do singular, tu, pronom tonique, toi. Então ele pode ser pode ser um pronom para dar ênfase no sujeito. Toi, tu t'appelles Gabriel, por exemplo. Toi, tu t'appelles Gabriel. Então, agora eu estou dando uma ênfase na segunda pessoa do singular, né? Ou também pode ser um pronome que vem depois de uma preposição. Je pense à toi. Eu penso em ti. Terceira pessoa do singular, il. Ele, né? Aí a parte masculina. Pronom tonique, lui. Lui. Então pode ser para dar ênfase no sujeito. Lui, il s'appelle Gabriel. Ou pode ser um pronome que vem depois de preposição. Je pense à lui. Eu penso nele. Tá? Então, preposição, uso pronom tonique. Terceira pessoa do singular, mas agora feminino, elle. O pronom tonique vai ser elle. Então, por exemplo, elle s'appelle Gabrielle. Aí agora eu botei uma versão feminina, né? Elle s'appelle Gabrielle. Bom que rimou tudo, né? Então, pro elle, né, vai ser igual pronome sujeito, né, e o pronom tonique. Ele também pode ser usado depois de uma preposição. Je pense à elle. Eu penso nela. Je pense à elle. E, de novo, a gente também pode usar com outras preposições. Então, il marche avec elle. Ele anda com ela. Esse avec preposição, então vou usar o pronome tônico. Je vais chez elle. Lembra? Chez, uma preposição que a gente usa que indica na casa de alguém. Então, je vais chez elle. Eu vou à casa dela. Mas chez é uma preposição. Então ela se comporta uma preposição. Então, depois dela, eu vou usar pronom tonique. A gente também tem um pronome de terceira pessoa, pronome pessoal de terceira pessoa do singular, que é o on, que quer dizer a gente, tá? Mas eu vou deixar ele quieto, tá? Vou voltar nele no final, porque ele é um pouquinho mais complicado. Então, vamos esquecer ele um pouquinho e no final eu volto nele, tá? Então, agora indo para as pessoas do plural. Primeira pessoa do plural, nous. Nós, né? O pronome tônico do nous vai ser nous também, igualzinho, tá? Igual elle, nous também vai ser igual. Então, ele pode servir como, né, um pronome para dar ênfase no sujeito. Então, nous sommes heureux. Então, nós somos felizes, heureux, felizes, tá? E no singular é a mesma coisa, tá? Então pode ser feliz, felizes. Aqui está no plural porque o sujeito está no plural. Então nós somos felizes. Então aqui dando a ênfase no sujeito, né? Nós somos felizes. Também pode ser usado depois de uma preposição. Je pense à nous. Eu penso em nós, né? Il marche avec nous. Ele anda conosco. Il va chez nous. Ele vai em nossa casa. Então, depois de preposições, eu uso pronom tonique, né? Também. A gente está careca de saber.
Segunda pessoa do plural, vous. Pronom tonique também vai ser vous, tá? Igual. Então, pode ser usado para dar ênfase. Então, vous êtes heureux. Então, vós sois felizes. Ou vocês são felizes. Então, aqui eu uso ele com uma espécie de ênfase no sujeito. Tá? Então, vous êtes heureux. E também como pronom tonique depois da preposição. Je pense à vous. Eu penso em vocês, em vós. Lembrando que vous também pode ser o senhor, a senhora. E aí, nesse caso, também. Né, pode ser usado nesse sentido, de o senhor, a senhora. Então, o senhor é feliz. A senhora é feliz. Eu penso no senhor, eu penso na senhora. Tá? Esse sentido de educação, chamam de politesse em francês, né? Que é polidez, educação, cordialidade. Né? A gente pode usar o vous nesse sentido de cordialidade, senhor, a senhora. E terceira pessoa do plural, masculino, ilha, né? Eles. Pronom tonique, tá? É o X, esse som fechado, é um né? O E bem fechado, lembrando como é que eu posso fazer esse fonema, né? Eu faço a boca da letra O, né? Quando eu falo O ou O, né? O. Então, essa boca eu mantenho e eu faço o som de E. Então, fica E. Então, pronom tonique do ilha, no plural. Tá? Então, pode ser usado para dar ênfase no sujeito. Ils sont heureux. Então, eles são felizes. Eles são felizes. Né? É diferente mesmo, tá? É igual lá o moi, né? Que era moi, je. Moi, je. São completamente diferentes. Aqui é a mesma coisa. Ils sont heureux. Também serve depois de uma preposição. Je pense à eux. Je pense à eux. Eu penso neles. Je marche avec eux. Eu ando com eles. Je vais chez eux. Je vais chez eux. Eu vou na casa deles. Tá? Então, depois de preposições, eu uso pronom tonique. E para a terceira pessoa do singular no feminino, elle, pronom tonique, vai ser igual. Elles sont heureuses. Elas são felizes. Agora, prestando atenção, porque elas é feminino plural. Então, o adjetivo vai vir no feminino plural. Heureuse. Tá? Então, eu tenho heureux para masculino. Heureux vai ser igual tanto no singular como no plural, mas é masculino. Feminino, heureuse no singular, heureuse com S no plural, tá? Elas são felizes. E também serve depois de uma preposição. Je pense à elles. Eu penso nelas. Je marche avec elles. Eu ando com elas. Je vais chez elles. Eu vou na casa delas. Reparando, faltou um L aqui. Repara que a pronúncia elles é igual no plural e é igual no singular. Elle, tá? Então, quando eu falo je pense à elle, pode ser no singular, eu penso nela. Pode ser no plural, eu penso nelas, porque a pronúncia vai ser igual, elle. Tá? O que vai me dizer se eu estou falando no singular ou no plural? Nesse caso, é o contexto da situação. Tá?
Se o contexto me indica que é mais de uma pessoa, então é plural, né? Se o contexto me indica é uma pessoa só, então é singular, tá? Aí a gente vai ter que ver o contexto da situação. Antes da gente terminar, vamos falar do on, né? Que eu deixei para o final. Então, o on, ele é um pronom tonique da terceira pessoa do singular. Ele pode significar agente, né? Em português a gente fala agente. Então, ele substituiria o nu, né? Mas ele também pode ser usado como no sentido de indeterminação do sujeito. Então, não sei se vocês lembram disso, mas em português, por exemplo, a gente também pode fazer um sujeito indeterminado. Em português, a gente pega, para fazer um sujeito indeterminado, a gente pega o verbo e coloca na terceira pessoa do singular. Me contaram que a minha vizinha está grávida. Tá um exemplo, né? Uma fofoca, né? Então, me contaram que minha vizinha está grávida. Eu estou dizendo quem contou? Não estou dizendo. Então, por isso que o sujeito é indeterminado. Você não sabe quem é. Então, me contaram. Alguém contou, tá? Quem foi? Não interessa. Está indeterminado. Então, em português a gente faz isso. Em francês, a gente usa o on, esse pronome on, para indicar esse sujeito indeterminado. Dependendo da situação, né, de qual que é o on que eu estou falando, vão ter pronomes tônicos diferentes. Então, quando eu estou falando do on no sentido de agente, o pronom tonique que a gente usa é o mesmo da primeira pessoa do plural, nous. Tá? Então, por exemplo, nous on est heureux. O pronome de sujeito, né? O pronome pessoal de sujeito é o on, né? A gente é feliz. Mas como a gente já viu, eu posso colocar na frente o pronom tonique para dar uma ênfase. Nesse caso, o pronom tonique que eu uso vai ser o nous, tá? Que é o mesmo da primeira pessoa do plural. Então, nous, on est heureux. Então, nós, né? A gente é feliz. A ideia mais ou menos é essa. E mesma coisa quando eu uso com uma preposição. Então, il va chez nous, tá? Il va chez nous. Então, a gente acaba usando a primeira pessoa do plural nesse sentido. Quando o on tem o sentido de agente, ele meio que não tem um pronom tonique para ele. Então, a gente acaba usando o nous, tá? Então, il va chez nous. Il marche avec nous, ele anda com a gente, mas aí nesse caso eu estou usando o nous, né, seria conosco. E quando o on é usado nesse sentido de indeterminado, né, dando essa generalidade, a gente vai usar um pronom tonique, que é o soi. Então ele tem mais ou menos a mesma ideia do pronome si do português, né, para si. Né, para si mesmo, essa ideia reflexiva. Inclusive, ele pode ser usado como um pronome reflexivo. Então, por exemplo, peguei essa frase de um site. On est bien chez soi. On est bien chez soi. A gente está bem, fica bem na nossa casa. Então, literalmente seria na casa de si. Em português não faz sentido nenhum, né? Mas a ideia é essa. Então, eu não estou especificando um sujeito, tá? Eu estou falando de uma forma geral. Fica-se bem, né, na nossa própria casa. A ideia seria essa. Mas aí, como eu não estou especificando o sujeito, né, então eu uso o soi. Outra frase que eu peguei de um site interessante. Il faut avoir la carte d'identité avec soi. Então, il faut, a gente ainda vai ver esse verbo mais para frente, quer dizer é necessário, tá? Então, é necessário ter a carta de identidade, né, o documento de identidade consigo, né, avec soi. Então, repara, eu não estou especificando o sujeito, eu não estou dizendo quem que é necessário ter o documento, estou falando no geral. É necessário ter, né? Todo mundo, é necessário todo mundo ter.
o documento de identidade consigo, né? Esse avec soi. Então, aí eu uso soi, eu tenho esse sentido de um sujeito indeterminado. Então, eu uso o pronome tônico soi. Antes da gente terminar, vamos repetir les pronoms toniques. Lá em cima, então, primeira pessoa, moi, moi. Segunda pessoa do singular, toi, toi. Terceira pessoa do singular, lui, lui. Terceira pessoa feminino, elle. Primeira pessoa do plural, nous. Segunda pessoa do plural, vous. Terceira pessoa do plural, masculino, eux. Feminino, elle. Tá? E, no caso do on, né, a gente pode ter essas duas situações. O pronome tônico pode ser nous ou soi. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo. E se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.